Capítulo 1047, Inimigo Esquisito. Tradução do Koan. Revisão. Nies em Padrim. Realmente muito feroz, Yan Wer suspirou interiormente. As correntes de chamas que Li Ming usara no final para prender o coral negro eram baseadas na quarta lei do fogo, lei da manifestação. Embora Yan Wer também tivesse tocado no início da lei da manifestação, ela ainda estava longe de ser capaz de aplicá-la em combate real como Li Ming. Yan Wer pensou na diferença entre ela e Li Ming. A diferença na compreensão das leis era pequena e a diferença de sua habilidade em combate era muito maior. E o chamado combate era quando dois oponentes estavam uniformemente e igualmente enfrentando um ao outro em um palco de uma arena. E no complexo mundo real, com as suas incontáveis e variadas condições, e o ambiente sempre mudando, onde ataques e contra-ataques ocorriam de forma sucessiva e inesperada, ela foi lançada incalculavelmente longe de Li Ming. Só era preciso ver como Li Ming caçou o coral negro para entender isso. Quando Yan Wer percebeu isso, ela suspirou gentilmente. Essa diferença na experiência de combate não poderia ser compensada em um dia ou dois. Quando Li Ming sugeriu que ela era um fardo, ele estava certo o tempo todo. E quando ela estava um pouco deprimida e frustrada, de repente, ouviu Li Ming fazendo um pequeno som de alerta. Ela levantou a cabeça para ver que, à distância, havia uma figura tropeçando em direção a eles. Essa pessoa tinha o cabelo despenteado e todo o seu corpo estava coberto de sangue. Poder-se-ia distinguir sua aparência outrora bela, mas, infelizmente, essa mulher tinha 3 feridas horríveis em seu corpo, como se alguma criatura cruel tivesse arranhado seu rosto e pescoço. Essas 3 terríveis feridas destruíram completamente a beleza da mulher. Céus! Essa é a irmã aprendiz sênior que veio do Palácio Pena da Fênix. Yan Wer pulou em choque. Ela reconheceu essa mulher. Essa mulher tinha o mesmo tipo de origem que ela e Li Ming. Ela veio de um dos 72 palácios filiados. Ela era uma irmã aprendiz sênior que veio do Palácio Pena da Fênix. O passado dessa irmã aprendiz sênior era de uma pequena e distinta família. Não foi fácil para ela lutar por um lugar e chegar a este ponto. Além disso, ela também era uma mulher e apenas 3 das 12 pessoas que entraram no reino místico da besta divina do clã ancestral da Fênix eram mulheres. Por causa disso, Yan Wer subconscientemente sentiu um pouco de proximidade fraternal com relação a essa irmã aprendiz sênior. Agora que ela viu essa irmã aprendiz sênior em um estado tão terrível, ela não pôde deixar de sentir um pouco de empatia. Irmã aprendiz sênior, o que te feriu? Yan Wer apressadamente perguntou. Os olhos da irmã aprendiz estavam originalmente desfocados, mas quando ela ouviu o grito de Yan Wer, ela olhou para cima e viu Li Ming. Seus olhos se aqueceram como se ela estivesse prestes a chorar a qualquer momento. Irmã aprendiz Júnior Yan, irmão aprendiz Júnior Lin, são vocês dois, eu estou tão feliz. Irmã aprendiz sênior, o que aconteceu com você? Eu encontrei uma planta estranha. Eu pensei que era uma erva espiritual, mas depois que eu me aproximei, ela se transformou em uma enorme garra que queria me pegar. Eu paguei um grande custo para escapar de seu alcance e quase morri. Quando a mulher viu Li Ming e Yan Wer, ela pareceu perder toda a sua força e quase caiu onde estava. Yan Wer rapidamente tirou uma pílula de recuperação de seu anel espacial e estava prestes a avançar e dar a ela. Mas, nesse momento, ela sentiu a mão de Li Ming agarrar seu braço como uma pinça de ferro, ao ponto de causar-lhe alguma dor. Irmão aprendiz sênior Lin, o que você está? Yan Wer sentiu um pouco de frio ao ser agarrada pela mão de Li Ming. Um gosto estranho preencheu a sua boca. Yan Wer certamente não se importaria se Li Ming fizesse algo rude como agarrá-la nesse momento. Ela estava originalmente altamente tensa neste reino místico e suspeitava de tudo. E agora que Li Ming segurou seu braço para impedi-la, ela imediatamente levantou a guarda. Poderia ser, assim que essa ideia passou pelos olhos de Yan Wer, em uma fração de segundo, a irmã aprendiz sênior na frente de Yan Wer sorriu astutamente. O corpo da irmã aprendiz sênior se transformou em uma sombra negra que avançou em sua direção como um espírito maligno, estendendo um par de garras afiadas que queriam agarrar o pescoço de Yan Wer. É um demônio do reino místico. Yan Wer ficou horrorizada.
Mas, para o bem ou para o mal, ela ainda era uma dos principais gênios do Palácio Encanto da Fênix. Ela instantaneamente superou seu pânico e tirou uma fina espada vermelha de seu anel espacial, fazendo um corte decente. Este era um artefato santo de grau superior. Com o som da afiada energia da espada separando o ar, um arco de luz cortou a figura fantasmagórica, dividindo-a imediatamente pela metade. Mas esse demônio místico não morreu. Era originalmente uma forma de energia, como uma corrente de ar, sem um corpo físico. Agora que foi cortado pela metade, ainda se arremessava em direção a Ian Weber. Cada uma dessas duas correntes de energia se transformou em um rosto feroz e hediondo, alinhado com presas afiadas que mordiam em direção ao pescoço claro e branco de Ian Weber. Embora Ian Weber não tivesse sido atacada, ela ainda podia sentir uma intenção assassina arrepiante chegando até ela. Todo o sangue em seu corpo foi despertado por essa espessa intenção assassina. Ela sabia que, porque o corpo de um demônio místico era invisível e intangível, ele se destacava em ataques mentais e ataques de almas. Se um artista marcial com uma vontade fraca fosse possuído por um demônio de reino místico, seu mar espiritual seria destruído pela forma de energia. Então, o demônio do reino místico lentamente sugaria a força vital deste artista marcial até que eles não fossem nada mais do que um cadáver ressequido. She. Li Ming franziu a testa. Neste momento ele finalmente agiu. Ele não se moveu, mas seu espírito de batalha em forma de uma lança ouro escura uivou por entre as sobrancelhas, transformando-se em um feixe de luz ardente. Naquele momento, a força de vontade de Li Ming era como a espada divina de um deus da guerra, gloriosa e justa. Esta luz divina rasgou as duas seções do demônio do reino místico, rasgando em incontáveis pedaços. Um demônio do reino místico tinha um corpo intangível e se destacava em atacar a alma e a vontade de alguém. Mas, o espírito de batalha de Li Ming já havia atingido o nível ouro e era baseado na energia Ongmei. Ele era o maior inimigo de um demônio do reino místico. O demônio do reino místico lamentou miseravelmente antes de explodir em uma névoa cinza. Li Ming estendeu a mão e agarrou a névoa cinzenta, condensando-a no formato de uma bola. Então, Li Ming pegou o forno derretedor do Sol para refiná-lo. Este forno derretedor do Sol era um artefato santo grau alto que ele ganhou na aposta da luta com o Yang. Substituiu o forno de fusão universal celestial e se tornou seu novo forno de pílula. Um demônio do reino místico era afinal um corpo de pura energia. Li Ming só precisava usar o forno de pílulas para queimar algumas das suas impurezas. Este era um procedimento relativamente fácil que ele poderia fazer sozinho, com facilidade. Depois que Li Ming eliminou o demônio do reino místico, Yan Wer permaneceu ao seu lado, embaraçada. Ela se sentiu um pouco impotente sobre esta situação. E ela certamente tinha um motivo para ficar envergonhada. Em apenas algumas dezenas de tempos de respiração, ela já tinha contado com Li Ming para que ele a salvasse. Embora ela não tivesse morrido se ele não a ajudasse, ela ainda estaria aflita e possivelmente até ferida. Se ela fosse ferida no reino místico da besta divina tão cedo, isso a colocaria em perigo. Yan Wer originalmente sabia que por causa de seu baixo cultivo, sua força de combate estava no final dos 12 discípulos do clã ancestral da Fênix. Mesmo assim, ela nunca imaginou que sua força de combate seria tão ruim. Isso realmente a deixou envergonhada de si mesma. No início, ela pensara que Li Ming a desprezava e, assim, ficou zangada com ele, sem falar com ele enquanto eles voavam. Mas agora que ela pensou nisso, ela realmente queria esmagar sua cabeça em uma parede e acabar com sua vida. Quando alguém tão orgulhoso como ela ficou tão embaraçada? Quando ela viu que Li Ming estava prestes a refinar o demônio do reino místico, ela finalmente abriu a boca e gaguejou: isso é ponto. Como, que tal você usar meu forno moldado pelo fogo? Li Ming olhou para o forno moldado pelo fogo na mão de Yan Wer. Este forno pequeno e requintado foi modelado com imagens de flores e pássaros e foi inteiramente trabalhado com jade Ling. Era muito reluzente e refinado. Um artefato santo de grau superior em formato de forno. E é um artefato santo de grau superior que está infinitamente perto de se tornar um artefato santo transcendente.
Li Ming secretamente estimou que a qualidade deste forno não era pior que a da lança-sangue de Fenish. Tinha que se saber que depois que Li Ming obteve a lança-sangue de Fenish no Palácio dos Artefatos Santos, uma parte da fonte da força do antigo mestre do palácio foi derramada nela. Ele tinha um valor extremamente alto. E o mesmo aconteceu neste forno moldado pelo fogo. Isso também era normal. Yan Yuer era um dos principais talentos do Palácio Encanto da Fênix. Se Li Ming pudesse ter a força de fonte do antigo mestre do palácio injetada em seu tesouro, ela também poderia. A fim de tornar mais fácil para Li Ming usar o forno moldado pelo fogo, ela temporariamente selou sua própria marca espiritual antes de entregá-la a ele. Que forno maravilhoso! Ele também tem uma parte da fonte da força de um antigo mestre do palácio. Seu valor deve ser várias centenas de vezes maior do que o meu forno derretedor do Sul. Muito obrigado. As palavras de gratidão de Li Ming realmente deixaram Yan Yuer sentindo dor e amargura em seu coração. Ela secretamente pensou para si, isso é o máximo que posso fazer. Uma vez que eu deixar este reino místico da besta divina, eu devo sair e me aventurar por conta própria. É como eles dizem. Uma flor nascida em uma estufa não pode suportar o vento e a chuva. Embora eu já soubesse disso, nunca percebi isso de maneira tão profunda como hoje. Quando eu me comparei com este sujeito, não é diferente de um bebê ser comparado a um homem adulto. Quer fosse o coral negro ou o demônio do reino místico, nenhum deles deveria ser páreo a mim. Mas eles podem usar todos os tipos de métodos estranhos e peculiares para me conseguir me derrotar. Eu poderia ser derrotada uma ou duas vezes, mas se eu continuasse assim, certamente morreria aqui. Yan Yuer cerrou os punhos com determinação. Ela fez um juramento em seu coração que ela iria experimentar uma enorme quantidade de combates reais no futuro para aumentar e refinar a sua própria experiência de combate. Quanto a avançar reinos, ela simplesmente não estava preocupada. Quando Xianyun tinha 29 anos de idade, seu cultivo só estava na 8ª etapa da destruição da vida, então não havia necessidade de ela estar com pressa. Enquanto Yan Yuer estava pensando isso, Li Ming colocou as mãos no forno moldado pelo fogo e estava aquecendo com fogo real. O demônio do reino místico gritou quando foi queimado dentro do forno moldado pelo fogo. Continuou emitindo gritos ao ser destruído até que sua consciência fosse completamente queimada dentro do forno. Tudo que foi deixado para trás era sua energia pura que se condensou em um fluxo de cor do arco-íris. No tempo de meia vara de incenso queimar, essa corrente de energia voou. Li Ming cortou essa energia pela metade, engolindo uma parte e injetando a outra no corpo de Yan Yuer. Yan Yuer ficou vermelha e silenciosamente absorveu esse fio de energia. Ela sabia que essa era a compensação por deixar Li Ming usar seu forno. Esse sujeito é realmente detestável. É realmente necessário dividir tudo tão claramente. A energia dentro dos demônios do reino místico continha as leis de um mundo diferente. Essas coisas eram extremamente difíceis de entender no universo do reino dos deuses. Depois que Yan Yuer engoliu o fio de energia, ela sentiu como se uma brisa quente soprasse em seu corpo. Seu corpo inteiro começou a aquecer. A energia fluía por todo o corpo, fazendo seu corpo ficar leve, como se estivesse flutuando acima das nuvens. E, ao mesmo tempo, em sua mente, sua compreensão sobre as leis também se aprimorou um pouco. Para uma discípula genial do clã ancestral da Fênix, a energia que o demônio místico proporcionava não era muito importante. Eram as leis contidas nela que eram a verdadeira grande colheita. Quando um artista marcial compreendia as leis, entender as leis em um grau avançado era um aspecto. Mas, outro aspecto foi entender uma parte abrangente das leis. Era preciso compreender muitas leis diferentes de todos os tipos. Só resumindo todas as leis juntas poderíamos nos aproximar da verdadeira origem do universo. Depois de um pouco de tempo, Yan Yuer absorveu metade das leis contidas na energia do demônio do reino místico. Ela sentiu que sua compreensão da 4ª lei do fogo se aprimorou ainda mais, quase igual a 10 dias de meditação. Se ela pudesse obter ainda mais sobre as leis na energia dos demônios do reino místico, ela seria capaz de compreender ainda mais sobre as leis do fogo.